Quem esperou a hora certa pode ter agora uma das melhores oportunidades nas ações da CSN Mineração, que a gente encontrou um suporte muito forte. Tudo que a gente precisa agora é validar essa região para conseguir aí ter um ponto de compra muito interessante para uma possível tendência novamente de alta. Então vamos tentar entender essa região, vou mostrar para vocês todos esses pontos importantes, porque que realmente é uma região que faz sentido comprar agora, principalmente para quem está pensando no longo prazo, tá? Antes da gente continuar, claro, não esqueça o nosso canal de criptomoedas, ó, quem se inscreveu lá não está se arrependendo, tá? Bitcoin tendência de alta. Não esqueça, claro, o nosso curso para quem quer aprender a usar o gráfico para investir para longo prazo e também ter direito aí a acessar a nossa comunidade lá no Telegram, beleza? E também não esqueça que vai ficar duas ações no final do vídeo aí para vocês, que tá cheio de ação barata na bolsa, tá? Então vamos lá, gráfico semanal aqui da CSN Mineração. Já tivemos aí o que aparentemente é o final de uma onda corretiva no diário, que a gente vai ver agora, tá? Era um movimento esperado justamente por causa desse movimento. Ó, olha o topo do 7,30, ele era um topo histórico bem definido, o mercado tentou romper esse topo histórico, não conseguiu. Então, para mim, topo histórico rompido falso é um dos piores indicadores para se comprar uma ação. Então, após esse vento aqui, justamente o máximo que a gente conseguiria era esse toque para validar. Ou seja, o mercado rompe o topo, não consegue, volta, tenta mais uma vez, onde ele vai testar os níveis do topo anterior, tá? Porque esse aqui não é um topo verdadeiro, e depois aqui ele forma o pivô de baixa. Agora a gente tem duas alternativas nessa região. Primeiramente, essa região dos R$ 5, que vai ser naturalmente um suporte também, porque a gente tem essa grande acumulação que a gente ficou de abril até agosto desse ano. Então o mercado rompeu e agora voltou para testar. E depois dessa zona a gente vai ter lá a região dos 4,50 também como um segundo fundo relevante também, tá? Os dois a gente vai levar em consideração agora quando a gente for fazendo nossas projeções, tá? Mas é o que tudo indica, a gente deve ter alguma resposta positiva nessa região. Claro que a gente vai ver também agora no vídeo e o que a gente pode esperar como um sinal relevante para essa reversão, tá? Então, no semanal, a gente está muito bem escorado agora por dois suportes fortes, tá? Então, quem ficou paciente e aguardou o nosso cenário que a gente estava trabalhando já fazia algumas semanas dessa possibilidade, com certeza vai aproveitar e vai conseguir comprar as ações da CSN Mineração muito mais baratas e agora com um potencial de valorização também muito melhor. Passando aqui para o gráfico diário, a gente vê, ó, justamente o movimento que a gente tinha falado agora, que era o pivô de baixa no semanal primeiro, mas a gente tem dentro do diário esse pivô aqui, ó. Primeiro movimento de baixa, correção, segundo movimento de baixa. Isso nos joga justamente para essa região dos R$ 5, que é o que a gente está testando. Inclusive agora a gente tinha um fundo bem definido aqui no 5,20. O mercado perdeu na quinta e na sexta ele já está tentando voltar justamente para cima desse fundo anterior. Então, aqui pelo menos é uma região que faz sentido, tá? Aqui em cima não fazia sentido comprar, aqui no 6 também não fazia sentido, tá? Muito menos quando a gente perdeu esse fundo anterior do 5,76. Agora, pelo menos a gente pode dizer, OK, é uma zona onde eu posso começar a pensar em fazer investimentos para longo prazo, porque eu já diminui muito o meu risco de comprar em zonas totalmente aleatórias. A gente pegar só desse gap aqui para baixo, ó, 6,59 para cá, são mais de 22% de queda. Então, olha a economia de ter esperado e respeitado o gráfico justamente para comprar na hora certa. Então, agora a gente já consegue pelo menos 22% de desconto aí nas ações da CSN Mineração. Mas a gente vai ver que pelo contexto a gente pode ir sim até um pouco mais embaixo. Mas pelo contexto geral do mercado, fica um pouco duvidoso, então por isso, justamente, para quem está pensando em investir para longo prazo, é uma zona que já faz sentido comprar, não é uma zona aleatória, é um suporte forte no gráfico, mas como a gente vai ver agora nas projeções e também no minério de ferro, a gente tem sim um espaço para uma queda um pouco maior antes de voltar a subir, tá? Mas a gente vai entender tudo agora. Antes de continuar, claro, não esqueça, ó, nossa área de membros, ó,
várias categorias para vocês. Vai entrar muito vídeo essa semana, porque o Ibovespa pode sim tá aprontando uma belíssima armadilha e começar a subir. E claro, ó, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixa um like também e deixa a opinião de vocês aí da CSN Mineração. Se vocês vão comprar, já compraram, tá? Porque tem um ponto aqui muito interessante, mas nesse ciclo eu tô apostando mais na Vale, mas com certeza a CSN Mineração também é um ponto interessante para quem quer comprar, tá? Então, o que a gente pode projetar a partir de agora? Primeiro, eu aguardaria pelo menos o mercado estabilizar nessa região dos R$ 5. O primeiro gatilho que eu levaria em consideração seria engolfar esse candle dessa semana que se encerrou. Então, semana que vem a gente engolfar esse candle aqui para a volta dos 5,40. Beleza. Para quem quer investir para longo prazo e não está preocupado com um cenário um pouquinho mais de recuo, que levaria aqui mais uns 15% mais ou menos de queda, beleza. Faz sentido começar a montar a posição nessa região, tá? Mas qual é o meu cenário que eu acredito que seja o mais provável? A gente vai validar realmente um fundo de curto ou médio prazo aqui, onde a gente vai voltar a subir, fechar esses gaps e de repente não dá para duvidar fazer este movimento aqui, voltar a cair e lá nos 4,40 e voltar a subir. Tá? Então, claro que isso é um exercício agora meio de futurologia, vamos dizer assim, para quem gosta de falar que análise gráfica é futurologia, mas se a gente usar contextos aqui e padrões que a gente já conhece, é um movimento bem provável. Mas claro que a gente não pode descartar o mercado já fazer isso aqui, tá? Validar esse fundo no 5, fechar os gaps e já romper o topo anterior e ir em direção aos R$ 10, que é o meu alvo final de longuíssimo prazo para as ações da CSN Mineração. Tá? Então, por isso que eu reforço que para quem está investindo para longo prazo e não está preocupado com uma queda que pode vir a mais 10%, 15% de queda antes de voltar a subir, essa região toda aqui entre R$ 4,50 e R$ 5 é uma região que faz sentido aí já pensar numa projeção de longo prazo e o meu alvo segue lá nos R$ 10, tá? Passando aqui rapidamente pelo minério de ferro, a gente vê que o mercado tá brigando nesse gap. Olha como a gente perdeu essa barra aqui lá do dia 30 de setembro. O mercado está fazendo um pullback e pode sim ir lá fechar o gap e voltar a subir. É o meu cenário base que eu estou trabalhando. Então a gente ficaria aqui na volta desses $100, iria até os 93 e depois sim subiria, podendo chegar até 140, $150 o preço do minério. Enquanto minério de ferro tiver acima dos $90, de novo, tô zero preocupado. A mais provável é que no máximo a gente enrole mais um tempo aqui antes de voltar a subir. Não acredito aí que o minério vai perder essa estrutura de reversão, pelo menos por enquanto. Por isso que eu ainda sigo acreditando aí em praticamente todas as empresas do setor de mineração, tá? Dito isso, então, vamos para notícias. A CSN Mineração lucra 446 milhões no terceiro trimestre de 2024, mas tem queda aí de 62%. É uma notícia que eu não sei se entrou no vídeo da semana passada, mas como a gente não teve nada muito relevante essa semana, eu vou incluir essa aqui, essa notícia de novo, se já foi, né? Que foi o lucro líquido aí da CSN Mineração de 446 milhões, mais queda de 68,81% comparação ao mesmo período do ano passado. Claro que também tem muito a sazonalidade, o preço do minério que caiu, tá? Aí tem esse pacote aí da China que tem que esperar se vai resolver ou não, por enquanto não mudou nada, a economia da China continua parada, então isso aí com certeza puxou aí todos esses resultados, essa queda, mas mesmo assim foi um lucro, então segue aí bem interessante, tá? Na parte de fundamentos, preço valor patrimonial 3,18, uma queda, comparação ao ano passado, muito próximo da nossa média histórica. Preço sobre o lucro 7,36, esse sim caiu bastante em comparação ao ano passado, mas era o esperado por causa do preço do minério. Tá? Dividendos, pagando bons dividendos atualmente, ó, 15,76% batendo a Selic. Então, tá muito bom. Vamos ver, claro, se ele vai conseguir manter isso no ano que vem. E o ROI de 43,27%, esse sim, uma alta expressiva aí de 2022 para cá. A gente vê esse retorno aumentando bastante. Na parte de resultados,
A gente deve ter um 2024 igual ou um pouquinho melhor, quem sabe, vamos ser otimista, com o ano passado. E se o minério voltar a se recuperar, a gente deve ter um ano de 2025 até bem mais interessante. Então isso aí pode acabar assim puxando as ações da CSN Mineração, tá? Então a gente tem que ficar de olho. Na parte de preço justo, R$ 5,10. Atualmente a gente está praticamente nele, R$ 5,19. Então fiquem atentos nesses R$ 5, porque é um ponto já bem importante. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar os outros dois vídeos, ó, que tá aparecendo aqui em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!